Olá, pessoal. Bem-vindos ao Cervejas Bet, onde vocês assistem às análises e palpites, tomando aquela geladinha e sem enrolação. Permaneçam até o final que terá um bilhete pronto para copiarem. Então, curta, se inscreva e bora pro vídeo. Sábado, dia 3 de agosto de 2024. Os jogos do Brasileirão Série A serão Vitória contra Cuiabá, Vasco contra Red Bull Bragantino, Atlético Goianiense contra Botafogo, Criciúma contra Atlético Mineiro e São Paulo contra Flamengo. Então, vamos nessa. Primeiro jogo. O Vitória enfrenta o Cuiabá, sábado, dia 3 de agosto de 2024, no Campeonato Brasileiro pela 21ª rodada. Os times vão a campo no gramado do Barradão às 16 horas. A partida terá transmissão ao vivo pelo Premiere. Análise do Vitória. Em 17º lugar na tabela. Média de finalizações de 10.4. Saldo de gols de -10. Está com 22 gols no campeonato. Vem numa sequência de uma vitória e 4 derrotas. Análise do Cuiabá, em 18º lugar na tabela. Média de finalizações de 10.8, saldo de gols de -5. Está com 19 gols no campeonato. Vem numa sequência de uma vitória, um empate e 3 derrotas. Minhas análises e palpites para esse jogo serão: partida para definir quem pode se afastar um pouco da zona de rebaixamento. No primeiro turno foi 0-0 na casa do Cuiabá. Eu irei de mais de um gol na partida, ou pelo menos um gol para o Vitória. Segundo jogo, o Vasco enfrenta o Bragantino, sábado, dia 3 de agosto de 2024, pelo Campeonato Brasileiro, pela 21ª rodada. Os times vão a campo no gramado do São Januário às 19 horas. O Premier anuncia a transmissão. Análise do Vasco. Em 11º lugar na tabela, média de finalizações de 1.5, saldo de gols de -9. Está com 20 gols no campeonato. Vem numa sequência de 3 vitórias e 2 derrotas. Análise do Bragantino. Em 10º lugar na tabela. Média de finalizações de 12. Saldo de gols de 1. Está com 22 gols no campeonato. Vem numa sequência de 2 vitórias e 3 derrotas. Minhas análises e palpites para esse jogo serão: no primeiro turno com o Bragantino em casa, foi 2-1. Mas agora, o Vasco está em casa. Vou de dupla chance para o mandante ou mais de um gol na partida. Terceiro jogo. O Atlético de Goiás enfrenta o Botafogo, sábado, dia 3 de agosto de 2024, pelo Campeonato Brasileiro pela 21ª rodada. Os times vão a campo no gramado do Antônio Ascioli a partir de 20 horas. A partida terá transmissão ao vivo pelo Premiere. Análise do Atlético. Em último lugar na tabela. Média de finalizações de 13.5. Saldo de gols de -15. Está com 16 gols no campeonato. Vem numa sequência de um empate e 4 derrotas. Análise do Botafogo. Em segundo lugar na tabela. Média de finalizações de 11.9. Saldo de gols de 12. Está com 31 gols no campeonato. Vem numa sequência de 3 vitórias, um empate e uma derrota. Minhas análises e palpites para esse jogo serão: no primeiro turno foi 1-0 para o Fogão. E por mais que o time carioca esteja fora de casa, irei de dupla chance para o Botafogo ou, pelo menos, um gol para o mesmo. Quarto jogo, o Criciúma enfrenta o Atlético Mineiro, sábado, dia 3 de agosto de 2024, Campeonato Brasileiro pela 21ª rodada. Os times vão a campo no gramado do Heriberto Rilse a partir de 20 horas. O Premiere anuncia a transmissão ao vivo. Análise do Criciúma, em 12º da tabela. Média de finalizações de 3.1, saldo de gols de -2. Está com 26 gols no campeonato. Vem numa sequência de uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Análise do Atlético, em nono lugar na tabela. Média de finalizações de 13.5, saldo de gols de 1. Está com 27 gols no campeonato. Vem numa sequência de 3 vitórias, um empate e uma derrota. Minhas análises e palpites para esse jogo serão: no primeiro turno foi 1-1. Agora na casa do Criciúma, o Atlético faça algo. Vou de handicap mais um para o Galo, ou mais de um gol na partida. Quinto e último jogo. O São Paulo enfrenta o Flamengo, sábado, dia 3 de agosto de 2024, Campeonato Brasileiro, pela 21ª rodada. Os times vão a campo no gramado do Morumbi a partir de 21h30. A partida contará com transmissão da TV Globo e do Premiere. Análise do São Paulo. Em sexto lugar na tabela. Média de finalizações de 12.3. Saldo de gols de 7. Está com 28 gols no campeonato. Vem numa sequência de uma vitória, 2 empates e 2 derrotas.
Análise do Flamengo. Em primeiro lugar na tabela, média de finalizações de 14,2, saldo de gols de 15. Está com 34 gols no campeonato. Vem numa sequência de 3 vitórias, um empate e uma derrota. Minhas análises e palpites para esse jogo serão: apostar contra o Flamengo é meio suicídio, e no primeiro jogo do campeonato foi 2-1 para o Urubu. Então, irei de dupla chance para o Flamengo ou mais de um gol na partida. Bem, pessoal, esses foram as minhas análises para este sábado. E antes de ir, vou deixar um bilhete. Vocês pausem o vídeo e copiem o bilhete. Se gostaram do resumo e ajudou vocês a não perderem tempo procurando tudo isso, dê um like e se inscrevam no meu canal. O canal é novo e está crescendo com a ajuda de cada like e cada inscrito. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima. Observação: todos os tipos de jogos de apostas são de azar. Joguem com responsabilidade.